a Mônica do canal Bearrabari, o canal do Bem-Estar Animal. Eu tô aqui com a Lilian, minha sobrinha. Ela não mora aqui no Brasil, ela mora fora. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre viajar com os nossos pets. Você quer saber como é que é fácil você viajar com o seu pet para tudo quanto é lugar do mundo, inclusive aqui do Brasil? Fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai falar bastante coisa e você vai ver como é fácil, inclusive para tirar o passaporte para o seu pet, não é, Lilian? Sim, com certeza. Então fica com a gente até o final, vamos lá? Isso, ótimo. Simmer down! Simmer down! Lilian, você chegou há pouco tempo aqui no Brasil, vinda da Irlanda, né, passar o Natal com a gente, e você trouxe a Sky. Sim. Né, da Irlanda, foi uma aventura que eu já tô sabendo. Conta pra gente, Lilian, como é que foi para você tirar o passaporte da Sky? O que precisa? Bom, a Sky, ela é irlandesa, ela nasceu na Irlanda, então a gente, como ia passar um período grande aqui no Brasil, então nós não quisemos deixá-la em um hotelzinho e etc, e resolvemos trazê-la junto conosco também para conhecer o Brasil, a nossa terra natal, né? Para tirar o passaporte na Irlanda do pet, é só você ir num veterinário, falar que você quer tirar o passaporte, você vai preencher lá um formulário de solicitação e etc. E aí depois ele fica pronto em até 7 dias úteis e você vai para retirar, e mesmo a maioria dos veterinários lá fazem isso. No Brasil, tem que ir no órgão, né, na Vigilância Agropecuária Internacional, que se chama Vigiagro. Geralmente tem em aeroportos aqui no Brasil. Tem que levar o comprovante de residência, o comprovante de microchip. Então lá na Irlanda é muito comum microchipar, né? Assim, é obrigatório. Não, né? Aqui ainda no Brasil ainda não. Então você tem que primeiro colocar o microchip no animal e aí você tem que levar, você recebe como se fosse uma certidão de nascimento mesmo. E aí você leva esse comprovante junto com o comprovante de endereço, a solicitação que você preenche no site da Vigiagro, e precisa levar no veterinário, ele vai dar um atestado de boa saúde para você retirar, como se o animal, né, testando que o animal está em boas condições e etc, de saúde, e também você tem que levar 2 fotos 5% do animal. No passaporte ele está escrito que não é obrigatório, mas geralmente no próprio site da Vigiagro ele pede para levar. No passaporte europeu do pet ele não é obrigatório e eles não pedem para levar. O que eu fiz para facilitar a nossa vida, né, para escolher a melhor pose da Sky, que é uma Husky. É linda, eu vou mostrar para vocês, gente. Pode mostrar. O que eu fiz Isso aqui é o passaporte da Sky. É um passaporte mesmo. Olha que Olha lindo, ela. gente. Essa é a Sky. Ela não é linda? Ele é tão fofo, tenho que apertar! O que eu fiz pra conseguir essa foto? Então eu tirei várias fotos em casa mesmo, pedi lá pra ela sentar e etc. Querida, olha quem tá aqui. Vem falar oi, meu amor. Vem, Sky. Vem, querida. Fala oi pra todo mundo. Vem, bebê. Não quer falar oi? Depois você fala. Daqui a Tá pouco bom. ela vem. Vem, querida. Então eu fiz ela sentar, tirei várias fotos, né, dela. Fala oi, dá tchau. Eu tirei várias fotos e imprimi em impressora comum mesmo e levei no veterinário, e aí ele cortou mais ou menos essa, né, estrutura, né? Ele que cortou, e ele coloca um plástico para não danificar. Como se fosse que legal. RG mesmo, né? Que legal, gente. Parece um RG mesmo. Contact, né? Contact, mais ou Muito menos. bacana isso. Poxa, que bacana. E com quanto tempo, Lilian, a gente precisa pensar? Eu vou viajar, tipo, em dezembro. Quanto tempo eu preciso providenciar essas coisas até eu estar tranquila que já tenho passaporte, já tá tudo certo? Na verdade, assim, o passaporte ele é o segundo passo de todo o processo. Primeiro, então, você tem que microchipar.
Aí depois você tem que tirar o passaporte, geralmente o passaporte ele demora de uns 7 dias úteis. E aí depois, depende para que país que você vai. Então, no caso, como a raiva ela já foi erradicada lá da Europa, né, desde 1903, então não se vacina contra a raiva lá, né, na Europa. Mas para entrar no Brasil precisa da vacina da raiva. Então aí tem que fazer a vacina da raiva, esperar 30 dias, fazer o exame para ver se criou anticorpo. E quando você sai do animal aqui do Brasil para fora, você também precisa fazer a sorologia da raiva para ver se o animal tem um anticorpo. Tá, então vamos lá, melhor cenário, gente, 2 meses, porque se você vacinar hoje e o seu cachorro não criar anticorpo ou der algum problema, você ainda tem mais um mês para revacinar e ter esse tempo aí para ele criar um anticorpo, certo? Só que aí, depois que você faz o exame, a sorologia, você tem que esperar 90 dias. É como se fosse uma quarentena aqui no Brasil. Então são aproximadamente aí quase 5 meses de processo. Ela, como não precisou, como não tem raiva, né, lá na Irlanda, então assim, ela não precisou fazer a sorologia lá. Então a gente fez a sorologia dela aqui no Brasil no dia que ela chegou, em novembro, e ela só pode sair daqui do Brasil 90 dias a partir da data do exame. Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Olha, gente, a outra página aqui do passaporte. E Lilian, muita gente pergunta e fica indeciso, né? E como é que é o transporte do animal, a caixinha de transporte, o que a gente precisa colocar dentro da caixinha de transporte para que o animal fique 12 horas, 10 horas dentro de uma caixa confortável, né? Porque o Bearra também fala de conforto, de qualidade de vida para o animal. Então, na tua experiência, o que você colocou dentro da caixa de transporte da Sky para que ela viesse bem confortável e chegasse aqui bem? Sim, a Sky ela tem hoje, como ela pesa 25 quilos, então ela não pode vir dentro da cabine como passageiro. Então ela teve que vir como carga, né? Como carga viva. Eu pesquisei muito como que era, como que a companhia, qual era a melhor companhia aérea para trazê-la, a que fosse mais pet friendly, né? E vem separado, então até tranquilizando todos os tutores que forem levar. Então assim, não é que ela vem junto com as malas, ela vem no mesmo compartimento das malas, só que é separado, e a luz, a pressão, o ar, ele é igualzinho da cabine. Então quando você entra no avião, você tem que avisar, né, o piloto, os comissários, que o seu cachorro está lá na carga, e eles sabem. Eles até sabiam o peso da Sky, sabiam de todas as informações dela, né? Quando a gente avisou. E deixa eu ver, a gente vai gravar. Opa, isso aqui pegou aqui. Às vezes, para o animal que sente muito frio, a Sky, como é um husky, ela não vai sentir frio. Então, mas de qualquer maneira, eu coloquei a cobertinha dela por conta do cheiro. Eu não coloquei a fralda, mas o ideal é você colocar a fralda, que a Sky, a gente não tem experiências boas com ela com a fralda, porque o tapetinho, né, o tapete higiênico, na verdade, porque ela comeu, então a gente não colocou. E a gente sabia, porque ela só faz as necessidades dela em grama, então a gente sabia que ela não ia fazer dentro da caixinha. Eu espalhei petiscos em volta, né, da caixa. Para que ela também se movimentasse dentro? E também eu vi para mastigar por conta do que podia tampar o ouvido, né? Que bacana. Então eu coloquei brinquedo também para ela mastigar. A caixa ela tem que ser do tamanho que o animal ele consiga dar uma volta completa. Ele tem que ficar em pé e ele tem que também conseguir deitar. E ele não pode ficar com a cabeça baixa, ele tem que ficar em pé nas 4 patas e com a cabeça elevada, até porque ser de tanto tempo. Inclusive, mesmo se ele for na cabine, tem companhia aérea que não deixa tirar o animal da caixinha. Então ele vai nos pés, né, embaixo assim. Então por isso que essa caixa ela tem que
ter todas essas especificações. A Cacau, quando veio de Belém do Pará, ela teve que vir, ela era pequenininha, né? Ela teve que vir dentro da casinha, super desconfortável, né, Mara? Lilian, você comentou uma coisa muito interessante sobre companhias pet friendly. Quais são as companhias que você pesquisou que são as mais pet friendly do mercado hoje? Do mundo, as mais pet friendly são as americanas. Então elas têm toda a estrutura, inclusive se você quer levar o seu animal como suporte emocional. O que é o suporte emocional? Quando você tem um atestado de um médico ou de um psicólogo dizendo que o animal ele faz parte do seu processo de tratamento, seja Alzheimer, seja esquizofrenia, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, né? E aí você pode trazê-lo como seu suporte emocional. As americanas, quando o animal, porque assim, até 10 quilos pode ir na cabine, mais de 10 quilos tem que ir como carga. As americanas são as únicas que deixam acima de 10 quilos ir na cabine se for como suporte emocional. Então aí você compra o assento e ela pode ir dentro da cabine sem problemas. Na Europa, aí eu fiz uma pesquisa, né, de quais eram as mais pet friendly, e também você tem que avisar a companhia aérea, porque não são no máximo da Irlanda, porque a Irlanda não tem voo direto da Irlanda para o Brasil, então a Irlanda tem que sempre fazer escala em algum país da Europa. E aí só pode um cachorro por voo, e depende também da aeronave. Então assim, quando decidi viajar com meu cachorro, comprei a passagem. A primeira coisa, antes de comprar a passagem, antes de comprar, entre em contato com a companhia para ver se tem lugar para disponível para dar o que você quer. Nossa, então realmente um planejamento. Sim, sim. É um planejamento aí de mais de 5, 6 meses, né? Sim, exatamente. E aí depois que você vai correr atrás de todo o processo, né? Comprar a caixa, tem que fazer também, é importante falar que tem que fazer a adaptação da caixa, porque não é simplesmente você pegar, a gente falando de bem-estar animal, você pegar o cachorro e colocar ali na caixa e vamos viajar, né? A Sky a gente fez toda uma adaptação, então ela é muito medrosa, então como ela é de plástico, né, resistente à caixa, então ela fazia um barulho da porta, que é de grade. Então assim, a gente foi colocando um petisco lá dentro, aí ela entrava só a cabeça, e depois ela foi entrando metade do corpo, e a gente deixou aberto assim na sala, né? Aí depois colocamos brinquedos lá dentro. Aí teve um dia que a gente colocou, ela entrou, a gente fechou a porta, deixou ela lá um pouquinho, saiu do ambiente para que ela se acostumasse, porque como ela ia vir como carga, né, ela ia ficar aí pelo menos 14 horas longe. Isso, né? É muito importante, Lilian, isso que você está falando, porque faz toda a diferença em como o animal vai chegar no destino final. Né? Se ele vai chegar super abalado ou ele vai chegar, fiquei sozinho 9 horas, né? E só isso, né? Tudo bem. Exatamente. E também, falando das companhias aéreas, eu pesquisei justamente por conta disso, porque como tinha escala, então tem até companhias aéreas na Europa que tem salas pet friendly, que na conexão, se você autoriza, óbvio, né? Eles tiram o seu pet para ele ficar ali na sala de descanso, se a conexão for muito grande, longa. Que legal! E também para comprar passagem para ela vir, como a gente sabia que ela veio como suporte emocional, a gente tentou pegar um voo noturno, porque ela dorme a noite toda, assim, ela não tem, a gente não tem dificuldade com ela, dela de ser uma cachorra, por mais que ela seja agitada, à noite ela sempre dorme. Então a gente pegou um voo noturno e de menor conexão. São 2 dicas excelentes. Porque tinha outros voos que eram diurnos, só que assim, imagina, sol, calor, a gente já sofre, né, com voos diurnos. Então a gente pegou um voo noturno e com menor, assim, geralmente as companhias aéreas pedem 3 horas de conexão quando vai fazer, pelo menos. Então a gente pegou exatamente as 3 horas de conexão. Que bacana. Nossa, quanta novidade, né, gente? Poxa, obrigada, viu, Lilian? Você lembra de mais algum detalhe, assim, que seja importante
Ah, já sei. E quando você chega e com seu cachorro, né? Você chegou lá no aeroporto e viu a Sky. Você deu algum petisco pra ela? Como é que foi esse reencontro aí depois de tanto tempo separados? A nossa principal preocupação era tirar ela da caixa para ela fazer as necessidades dela. Então, quando ela viu, assim, a gente foi, né? Ela ficou, claro, toda agitada e tal. Mas aí passamos pela alfândega aí que tiramos ela e já levamos ela pra grama aqui no aeroporto de São Paulo para ela fazer as necessidades dela. Então, assim, foi ótimo saber que ela estava bem. E durante a conexão também a gente tentou acompanhar e vimos eles colocando ela com todo cuidado também dentro da aeronave que ia vir, a gente fez escala em Portugal, que ia vir de Portugal para São Paulo. Você deu algum petisco calmante para ela, algumas gotinhas de floral calmante ou não? Isso é muito acordado com o veterinário. Ele é muito importante que você confie no seu veterinário, né? Sim. E que você discuta isso com ele. A Sky, ela realmente é uma cachorra muito ansiosa, mas as companhias aéreas, elas proíbem o uso de qualquer sedativo. Se eles perceberem que o animal está sedado, até porque é super perigoso por conta da pressão, né, arterial que abaixa e quando o avião está lá em cima, né? Então, para ela, junto com o veterinário, no caso da Sky, nós acordamos que nós íamos dar chá de camomila para ela. Então, foi autorizado pelo veterinário, nós demos chá de camomila 3 dias antes e no dia. Percebemos que ela deu uma acalmada, mas, assim, que veio tranquila. Mas é muito importante isso estar acordado com o veterinário. Sim, por quê, gente? Porque um medicamento para fazer o cachorro ficar slow down, ele interfere na respiração. Sim. E pode ter um problema sério de respiração, fazendo até o seu cachorro, Deus que me perdoe, ter uma parada cardíaca. Exato. Desnecessariamente. Por isso a importância desse acordo que o dono do animal tem que fazer com o veterinário. Exatamente. E discutir, né, qual é a melhor terapêutica que você pode adotar com o seu cachorro. No caso da Sky, eles optaram pelo chá de camomila. E tem floral, tem cheirinho, tem óleos essenciais, tem um monte de coisa que a gente pode usar como alternativa sem ser medicação para esse tipo de caso. Sim. E outra coisa também que eu fiz foi esfregar nossa roupa, nosso pijama na caixinha dela para tirar todo o cheiro de plástico, né? Então eu esfreguei, além de pôr a cobertinha dela, eu só coloquei junto com 2 brinquedinhos dela. Mas eu esfreguei todo o nosso pijama ali também para ela ter esse cheiro, para ela saber que ela não foi abandonada. Você pode também até deixar um pijama teu ou um pijama do dono, né? Isso também traz um conforto emocional enorme para o animal. Sim, com certeza. Então, beleza. Obrigada, viu, Lilian? Que delícia esse papo. Adorei. Eu também. Eu que agradeço. Obrigada aí pelas novidades. Eu fiquei sabendo um monte de coisa. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Obrigada. Até a próxima, viu? Tchau. Tchau, tchau, gente.